Então, coube a minha responsabilidade dessa noite de compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar-lhes a abrir a palavra do Senhor, então, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Nós temos aqui uma carta direcionada a uma igreja. Igreja essa que teve o privilégio de também ter uma carta em seu nome, dada a importância dessa igreja na Ásia Menor. Uma igreja extremamente relevante, pujante, estratégica, geográfica e espiritualmente. Então, a igreja de Éfeso. E aqui em Apocalipse, Jesus Cristo então pede a um anjo que ele escreva uma carta a essa igreja. E nós vamos então ler um trecho dessa carta que diz, versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai, obrigado por tua palavra, inspirada aos nossos corações nessa noite. Traz, Senhor, todo o entendimento que dela precisamos, aplicações práticas para a nossa vida, de forma, Senhor, que a tua igreja nessa noite possa ouvir a tua voz através desta palavra, deste sermão. Não por mim, mas por tua misericórdia conosco. Fala, Senhor, a tua igreja. Assim nós oramos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, então, na semana passada, pastor Zé Maria pregou em meu lugar pela manhã. Quando eu o convidei para essa missão, não disse a ele o que eu pregaria. O deixei à vontade. Então ele pregou sobre a igreja. Hoje pela manhã, pastor Rubens então vem aqui na igreja, domingo à noite, pastor Léo prega sobre a reforma, falando também sobre a igreja. Hoje pela manhã, pastor Rubens Coutinho traz uma mensagem sobre missões e evangelismo, também pregando sobre a responsabilidade da igreja. E eu falei, é melhor eu pregar logo o meu sermão, porque senão eu vou ter que fazer outro. Porque todos eles falaram muito daquilo que nessa noite Deus já havia colocado no meu coração, há pelo menos uns 20 dias atrás. O livro do Apocalipse, ele pode por muitas vezes assustar os que querem ler. Ele aponta para uma realidade futura, uma realidade que é última, mas ele não é apenas isso. Há nele também algumas mensagens que alcançam todos nós, para os dias de hoje, porque principalmente as cartas de Cristo, algumas igrejas, dentre essas cartas, a que nós lemos hoje. Segundo o autor William Hendrickson, o livro de Apocalipse trata do triunfo de Jesus e da sua igreja. Ele mostra o poderio de Cristo e o domínio do Senhor Jesus sobre os tempos. Segundo este autor, este livro mostra que a história não caminha para o caos e nem está dando voltas cíclicas, mas ela avança para um fim glorioso, a vitória completa de Cristo e a da sua igreja. O tema do Apocalipse é sobre, então, a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e os seus seguidores. É sobre a igreja perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, ela é vencedora. Apocalipse é sempre uma leitura bíblica que atrai muitos olhares, sejam eles por curiosidade,
ou às vezes por medo mesmo. Algumas pessoas vão ler o Apocalipse até por medo. Porém, além do apontamento futuro e alguma dessas figuras de linguagem, João, o apóstolo, escreve por ordem de Cristo, carta então às igrejas da região da Ásia Menor. Cartas essas que alcançam todos nós, a cada um de nós, pois ainda persistimos nos mesmos erros, lamentavelmente, e estamos tão vulneráveis quanto aquelas igrejas aos mesmos perigos. Estivemos de férias, então, como eu já falei, nos últimos dias, e nós fomos à América do Norte. E ali no Canadá, nós visitamos algumas cidades ao redor de Toronto. Foi uma experiência linda, claro, no início do outono, #fica a sugestão, se algum dia você for ao Canadá, não é isso, Julinha? Não é isso? Vá no mês de outubro, porque é lindo aquele lugar. Pois bem, então nós viajamos várias cidades ao redor de Toronto. E em muitas delas haviam templos centenários, monumentais, templos cristãos, das principais 4 denominações. Dentre elas, presbiterianos e batistas. Em cada cidade que eu pude ter o privilégio de parar e contemplar, eu me perguntava, então, ou na frente daquele templo, lendo aquelas placas, né, e às vezes meu irmão até dizia, vamos, porque tira uma foto da placa, tu vai lendo depois, né? Eu falei, mas é diferente de você ler aqui no lugar, estando aqui. E muitas vezes eu me perguntava, quantas vidas foram transformadas nesse lugar? Quantas histórias de salvação poderiam ser relatadas numa igreja batista que nasceu em 1878? Quantos anos essa igreja já trabalha naquela sociedade? Quantas famílias foram abençoadas? Quantos casamentos foram restaurados? Quantas crianças cresceram ouvindo o Evangelho e continuaram então com esse legado? Ou quantas crianças ouviram o Evangelho e simplesmente guardaram para si e não levaram adiante? No meu último domingo, naquele país, eu fui a uma igreja batista que fica a 80 quilômetros da cidade de Toronto, uma cidade chamada de Hamilton. E após o culto, eu fui convidado pelo pastor para conhecer o templo, e ali nós conversávamos, claro, que ainda não dá com o inglês que eu tenho, mas eu acredite, tudo que eu já estudei, tudo que já me ensinaram foi o suficiente para eu entender muita coisa. Eu sou muito grato a Deus pelos professores de inglês na minha vida inteira, né? E naquele momento, então, eu conversava com aquele pastor, e ele me contava, então, algumas histórias, me mostrava a sua igreja. Eu tinha um auxílio ali do meu irmão, com algumas coisas que eu não entendia, mas uma história ficou reverberando no meu coração. Ele me contou a história de um templo evangélico, que ficava a quase 2 quilômetros, que fica a quase 2 quilômetros daquela igreja batista, que já tem 140 e poucos anos. Aquele templo, ele tinha aproximadamente 200 anos, e ele há 3 meses fez o seu último culto, encerrando as atividades, porque não haviam mais condições de manter aquela igreja aberta. O pastor então daquela igreja, o reverendo daquele lugar, veio então ao pastor batista e ofereceu a chave daquele templo, e ele disse então, por favor, cuide daquele templo, porque nós não temos mais condições de fazer isso. E ele então, triste, com seus olhos marejando, ele disse, pastor, já são quase, nos últimos 10 anos, já são quase 10.000 igrejas fechadas aqui no Canadá. Igrejas cristãs. E eu fiquei então pensando que muitas dessas igrejas poderiam inclusive ter ouvido do anjo, conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus. Eu penso que essas igrejas também poderiam ter ouvido do anjo que você colocou cada um desses homens maus à prova, que vocês perseveraram e suportaram o sofrimento por causa do meu nome e não desfaleceram. Penso que foram igrejas relevantes ao seu tempo, mas que em algum momento eles abandonaram o primeiro amor. Houve um esfriamento espiritual, e é inevitável, como pastor, eu não pensar em nossa igreja. Claro, não quero dizer que a minha igreja está perdendo o primeiro amor, mas o que me preocupa é um dia, se nós não ficarmos alertas,
nós poderemos também esfriar. É manter o amor primeiro, para que tenhamos a essência do cristianismo como marca da nossa presença na sociedade. Perguntei então àquele pastor, o que poderia ser, o que poderia ter sido ao longo do tempo, o que poderia ter acontecido para que tantas igrejas então estivessem fechando. E ele, de forma até simpática, não é muito comum, mas até simpaticamente, e com muita ética, ele olhou para mim e disse assim: pastor, as pessoas aqui na América do Norte, elas confundem o ser igreja com o ir para a igreja. Essa frase ficou no meu coração, sabe? Foi essa frase que Deus me levou a trazer esse sermão para a nossa igreja hoje. Quantos de nós estamos confundindo o ir para a igreja com o ser a igreja? Hoje pela manhã, pastor Rubens Coutinho diz, a primeira igreja batista de Fortaleza, onde ela está no domingo de manhã, às 11 horas da manhã, está reunida aqui, nesse endereço. E na segunda-feira, onde está a primeira igreja? A primeira igreja, ele diz, pode estar lá no hospital, pode estar lá entre um volante, atrás de um volante, pode estar no serviço geral, pode estar lá no escritório, pode estar em vários lugares, porque a igreja é eu e você. Mas por vezes nós entendemos a semântica um pouquinho errada. E aí onde está o problema? Claro, ir à igreja, nós entendemos isso, claro, eu entendo isso perfeitamente. Só que o ser igreja é todo dia. A igreja de Éfeso, ela recebe então a primeira carta. Apesar deles receberem elogios pelo esforço e pela perseverança, eles ouvem da boca do Senhor uma grande repreensão. Eles abandonaram o primeiro amor, mesmo se mantendo firme nas instruções do Evangelho. Inclusive recebido pelo próprio apóstolo Paulo, por João, eles foram esforçados, perseverantes, porém, mesmo se dispondo a servir e manter-se firme na doutrina, faltou-lhes o verdadeiro amor a Deus. E isso me lembra uma outra história. Eu tinha 16 anos de idade, eu fui a um congresso. Naquela ocasião tinha um pastor de fora e ele pregava sobre Adão. E ele disse uma frase, de tudo que ele ensinou, a única coisa que eu guardei no meu coração, claro, né, já fazem muitos anos, né, não dá para guardar tudo, mas uma coisa eu guardei. Aquele pregador naquele dia, ele disse assim, Adão se preocupou tanto com a criação, que se esqueceu do Criador. E tudo isso tem a ver com a igreja de Éfeso. Uma igreja que se preocupou tanto com a própria igreja, que esqueceu de ser a igreja. Que lições então, irmãos, eu tirei para mim de tudo isso? E como continuar sendo uma igreja que seja uma igreja contagiante, uma igreja que de fato seja relevante, uma igreja que possa fazer a diferença no próximo, na vida do outro. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda tudo isso é que não adianta nós sermos zelosos com a doutrina se Cristo não fizer parte dela. O texto começa dizendo que essas palavras são daquele que tem nas suas mãos as estrelas e os 7 candeeiros de ouro. Dizendo, conheço as tuas obras, sei que você não pode tolerar. Quem escreve essa carta é Jesus. Só que há uma acusação para essa igreja, porque eles abandonaram Jesus. Mas eles continuaram firmes na doutrina, zelosos com o templo. Apocalipse 2, de 1 a 7.
nos ensina, irmãos, que Cristo não é uma figura distante, mas um Salvador vivo, que caminha ao nosso lado, que caminha entre nós, que está atento às nossas dores e às nossas alegrias, que conhece intimamente o nosso coração, porque Cristo não nos observa apenas do alto, mas Ele se envolve ativamente com a sua igreja, e essa mensagem não é apenas uma exortação à igreja em Éfeso, mas ela é uma lembrança atemporal, de que Cristo está disponível para a sua igreja em todos os momentos. É possível que aquela igreja que estava com suas portas fechadas e que tinha as chaves entregues ao pastor daquela igreja batista, tenha lutado arduamente para manter a doutrina, mas muito provavelmente ela esqueceu de viver Jesus. Eu não quero ser aqui juiz daquela igreja, eu quero olhar para mim, para a minha vida, e quero convocar você a olhar para a sua, e pensar, eu tenho sido essa igreja pujante e relevante, Jesus Cristo estar em mim, reflete através de mim. Precisamos, irmãos, redescobrir a maravilha da sua presença entre nós, pois a presença do Senhor, ela transforma a nossa adoração, transforma tudo isso em sagrado. Eu estava compartilhando hoje na classe de batismo, de que a salvação, ela é um ato simples para a vida da gente. Quando nós olhamos para Romanos 3, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Jesus vai dizer em Marcos, que nós precisamos nos arrepender, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E aí Paulo também vai dizer em Romanos, que nós precisamos confessar Jesus, que a tua boca confessar, precisamos confessar, que Ele é o nosso Senhor. Em Atos, a igreja vai ensinar que nós precisamos crer. E aí o aluno pergunta, mas pastor, não há assim uma necessidade de uma caminhada assim, aproximadamente de 80 quilômetros de joelho? Um sacrifício maior? Não, você precisa crer, você precisa se arrepender. Então o ato da salvação para o cristão, ele pode parecer simples, e às vezes parece tão simples que alguns querem banalizar, porque querem Jesus, mas não querem viver como se Ele estivesse prestes a voltar. E quando a ficha cai de que o reino de Deus está próximo, nós precisamos mudar de fato e percebermos que Ele caminha no meio de nós, que a nossa fé se torna mais profunda, a nossa comunhão mais significativa, a nossa missão mais eficaz. Não há mais tempo para perder. Que possamos, irmãos, em todos os momentos, lembrar-nos da realidade de Cristo em nós e através de nós, no meio da sua igreja, para que vivamos a sua glória e o seu poder. Mas esse texto também nos apresenta uma dura realidade, a realidade de que, assim como a igreja de Éfeso, nós também somos vulneráveis. Aquela igreja achou, irmãos, que guardar a doutrina era o suficiente, que viver a religiosidade e não se contaminar com os ensinamentos nicolaítas, com a promiscuidade que vivia lá naquela cidade, contaminar a igreja, a adoração a outros deuses. Não, nós somos fiéis a Cristo. Eles achavam que era o suficiente. Éfeso era a maior cidade, a mais rica, a mais importante cidade da Ásia Menor. O maior porto na sua época era ali. Todos que iriam fazer uma grande viagem, partindo daquele lugar da Ásia Menor, certamente sairia de Éfeso. Era um centro de culto ao imperador e que abrigava um grande templo a deusa Ártemis. Éfeso, antes de receber a repreensão do Senhor, ela é elogiada por seu esforço em manter-se fiel, pois ela não teve a sua igreja moldada aos costumes que cercavam aquela igreja. Mesmo com crescentes perseguições, ela se manteve ali perseverante na correta doutrina.
Aproximadamente, depois de quase 40 anos, Jesus então envia uma carta à segunda geração de crentes dessa igreja, mostrando que a igreja permanecia fiel na doutrina, mas ela já havia esfriado em seu amor. A repreensão para essa igreja, irmãos, ela é assustadora. Talvez fosse melhor que ela fosse repreendida pelo erro da doutrina, se é que há algo melhor numa repreensão. Mas a repreensão que nos assusta, ou pelo menos a mim, é que aquela igreja deixou de lado aquele amor inicial por coisas que também são importantes na igreja, como o servir, manter-se fiel à doutrina. Claro, tudo isso é importante, mas não são, eu diria, o centro e o principal. Relacionamento com Deus não se gera através do serviço, mas através do amor. Serviço é consequência do amor que você oferece, que você recebe. Tal amor, inclusive, é o amor que nos relacionamos com Deus e com o próximo. E a falta desse amor, sincero e puro, foi observado, foi visto por Jesus como uma queda, como um vacilo, ao ponto daquela igreja ser repreendido por isso. A igreja atual, esta e todas as outras, elas estão tão vulneráveis quanto a igreja de Éfeso. O liberalismo teológico, resultado do racionalismo e do iluminismo, afeta igrejas globalmente. Globalmente. A igreja está perdendo força, se rendendo, se curvando, fazendo concessões ao pecado. Seminários teológicos que treinaram líderes renomados agora promovem crenças liberais, negando a inerrância, a infabilidade e a insuficiência da palavra. Paralelamente, o sincretismo religioso se espalha no meio evangélico, introduzindo práticas que são pagãs nos nossos cultos, e estão desviando da sã doutrina. Ao passo em que o liberalismo subtrai conteúdos da Escritura, o paganismo, ele acrescenta elementos que não deveriam estar no culto da igreja. Juntos, eles ameaçam a palavra de Deus, levando a igreja à apostasia. Precisamos ficar atentos. Mas o amor é a essência da igreja. Portanto, que tipo de igreja nós temos sido quando nós estamos aqui nesse templo? Que igreja você é quando você está com os seus amigos? Que igreja você é com a sua família? Que igreja precisamos ser urgentemente? Que igreja precisamos ser? A vulnerabilidade nasce quando o nosso amor esfria, quando nós deixamos de lado o verdadeiro e primeiro amor, quando nasce em nós o conformismo espiritual, a conveniência religiosa precisa ser lançada, meu amado, para longe da igreja, para nascer uma nova conexão com Deus em mim e em você, para nascer uma nova conexão com Deus nas novas gerações. E como ensinar as novas gerações se nós não vivemos o que vamos ensinar? E por último, a pergunta então é: basta guardar a doutrina? Claro que não. É preciso viver o que você crê. É preciso você apresentar Jesus como sendo a solução para este mundo perverso e promíscuo. Me deparo com uma pesquisa, não sei quem a fez, não sei se é verdade, mas eu vou falar. Uma pesquisa que aponta que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Não sei se isso é verdade.
mas que isso me preocupa, sempre me preocupou, independente de pesquisa. Que igreja nós somos diante dessa promiscuidade? Hudson Taylor, um missionário pioneiro entre os chineses no final do século XVIII, certa vez disse que a grande comissão não é uma opção para ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. Jesus, após nos entregar a grande comissão, também nos deu a promessa e o incentivo para completarmos, pois ele disse: eu estarei sempre convosco. Mas a pergunta de novo é: e nós? De fato temos deixado Jesus estar conosco e estamos vivendo a efervescência desse amor de Jesus em nós? Nos versos 4 a 5 o texto diz: mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois eu estou para remover a sua luz. Essa é a versão da Bíblia, a mensagem para esse versículo 4 e 5 do capítulo 2 de Apocalipse. É preciso que haja um arrependimento urgente na igreja, e vamos já falar sobre isso. A igreja de Éfeso estava tendo a oportunidade de recomeçar o projeto. É como se ela desse um reset no projeto de Deus na vida deles. Eles foram convidados a voltar ao primeiro amor, antes que as portas fossem fechadas de vez, como aquela igreja que eu vi nas minhas férias. Mas sabe, irmãos, que o que mais me impressionou não foi a história apenas daquela igreja de quase 200 anos, cujas chaves foram oferecidas ao pastor da igreja batista, mas foram ver tantas outras igrejas fechadas, virando condomínios. A 500 metros de onde eu estava, tinha uma igreja batista. Falei: domingo eu vou nessa igreja. Preparei. Quando eu cheguei lá naquela porta, estava lá a placa: Igreja Batista, aí o resto não dá para... E eu olhei a porta fechada, eu falei: porque já está frio. Então eles têm lá as duas portas. E eu olhei de novo, dei uma volta na lateral. Quando eu cheguei na lateral da igreja, onde eram janelas, agora eram portas, porque viraram kitnets. Mas sabe, tem um nome, tem a fachada. Na diagonal daquela esquina, tinha uma igreja luterana, linda fachada, permanecia lá, toda a estrutura metálica, posta para que aquela fachada não caísse, mas por trás estava sendo construído um condomínio com quase 100 apartamentos. Por que então manter as fachadas? Eles mantêm as fachadas para poder ter incentivo fiscal do governo, mantendo a fachada de uma igreja, só a fachada. Mas sabe, eu penso que às vezes nós podemos também, nessa vulnerabilidade da vida, acontecer algo parecido comigo e com você. Podemos manter uma fachada, quando na verdade já nos afastamos há tempo do primeiro amor. Talvez alguns continuem vindo à igreja, mantendo a tradição, mantendo a religiosidade, mas o primeiro amor já não há mais dentro de si. Mas Jesus chama essas pessoas de sepulcros caiados. Volte, olhe para onde você caiu, arrependam-se e volte ao primeiro amor. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa esse primeiro amor ser pujante no seu coração. Nesse texto há um convite para mim e para você. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-te. E uma igreja, para ser contagiante, ela não pode ser ortodoxa sem vigor espiritual, mantendo-se fiéis às doutrinas, mas perdendo o fervor da presença do Espírito Santo.
É preciso viver, irmãos, a chama ardente deste amor, vivendo o que crê, pregando o genuíno evangelho ao próximo, com amor e com ardor, como diz a velha canção, ou, antes que eu receba uma crítica, a antiga canção. Temos o desafio de plantar nas próximas gerações a alegria do evangelho de Jesus, para que vivam os deleites espirituais do relacionamento com Cristo, que orem com ardor e fervor, que adorem com corações quebrantados e que cumpram a grande comissão. Mas como ensinar algo que nós não vivemos? O que devemos fazer então sobre isso? Como devemos agir? Se há semelhança da igreja em Cristo, se há semelhança da igreja em Éfeso, nós também esfriarmos. É preciso então que você lembre, que você se arrependa e que você recomece. Lembrar, arrepender e recomeçar. A lembrança é o primeiro ato de retorno ao estado do primeiro amor. O segundo é o arrependimento. É você entender que o propósito de Deus na tua vida não está se cumprindo por desobediência sua. E o terceiro é quando você diz assim: estou disposto a recomeçar. E foi isso que o filho pródigo fez. Longe do seu pai, ele olha para tudo aquilo que ele estava vivendo, e aquilo não era o propósito de Deus na vida dele, não era o propósito que o pai dele tinha na vida dele. E ali naquele momento, ele cai em si, ele lembra do que lá na casa do pai dele era oferecido. Ele se arrepende da ação que ele tomou, e ele toma uma atitude, e ele vai recomeçar a sua história com o seu pai. O que você pode fazer hoje então para recomeçar? Você está disposto a se arrepender, a lembrar, tomar uma decisão? Hoje pode ser um dia, e não tem essa, querido, de esperarmos o ano virar, e eu vou fazer novas promessas, vou no ano novo a partir... Não, é hoje, o dia é hoje, o dia é hoje. Naquele meu último domingo naquela cidade, foi um domingo de muita reflexão para mim. De muitas conexões, de muita oração, de muitos questionamentos da minha vida. Eu disse: Senhor, eu quero te pedir perdão por tantas coisas, eu quero recomeçar contigo em tantas áreas da minha vida. E eu entendi que Deus estava falando comigo quando eu vi tantos templos se fechando. Precisamos, irmãos, de cristãos que amem verdadeiramente. Cristãos que sejam a igreja espalhada diariamente. Precisamos de famílias mais saudáveis, de relacionamentos mais profundos, de escolas mais humanas, de instituições mais eficazes, de igrejas mais intencionais no amor ao próximo. Precisamos temer mais a Deus, amar mais as pessoas, precisamos valorizar mais gente do que coisa, precisamos cultivar mais os relacionamentos reais do que os virtuais, precisamos trabalhar mais pela paz do que pela guerra, precisamos cuidar mais da nossa própria família, para que ela seja um lugar de vida e não um instrumento de morte. Precisamos de mais amor em mim, na minha casa, na minha família, na minha igreja, nas minhas amizades, no meu trabalho, seja onde for. Precisamos do Evangelho de Cristo, o único instrumento eficaz e capaz de transformar o homem e a sociedade que nós vivemos. Desejo ardentemente, meu querido, que os nossos corações se voltem para Deus em sincero arrependimento. Rogo ao Senhor para que derrame sobre nós o seu Espírito, trazendo restauração para essa igreja, a igreja Naum,
a igreja Monteiro, e a igreja tantos outros, João, Vitor, e assim por diante. Essa igreja, essa igreja. Que o Espírito Santo possa trazer a restauração para cada um de nós. Se preciso for, e aí sim trago um pouco da palavra do pastor Léo, que vivamos uma nova reforma urgente, se é que a reforma acabou. Mas que tudo isso nos leve ao deleite na adoração e ao fervor na oração. Uma reforma, irmãos, que nos tire do conforto das quatro paredes e nos leve aos lugares mais sombrios da nossa sociedade, aos pontos mais distantes deste mundo, às nações mais longínquas. Mas antes de chegar lá, comece amando o seu próximo. Desenvolva esse amor em você. Sobre o esfriamento do amor, isso pode acontecer, irmãos, com qualquer um de nós. Começa aqui, depois ali, daqui a pouco está mais da metade da igreja, com um esfriamento espiritual. Daqui a pouco vai contagiando os demais, e o primeiro amor já não faz parte, mas a gente continua mantendo a doutrina. Quando eu era adolescente, embaixador do rei, certa vez nós estávamos numa reunião de várias embaixadas, e na ocasião então eu peguei a Bíblia de um outro colega lá, de um outro embaixador, de uma outra igreja, e lá na contracapa da Bíblia tinha o nome dele, um nome qualquer, e aí tinha assim: essa Bíblia pertence ao fulano de tal, um batista crente. Aquilo não fez muito sentido para mim, sabe, Flávio? Quando eu era adolescente, não fez muito sentido. Hoje eu diria assim: misericórdia. Porque a pessoa que se acha primeiro batista, para depois se achar crente, há um problema de amor com Cristo Jesus. Esse esfriamento pode chegar para qualquer um de nós. Porém, a voz do mestre, ela brada mais alta do que toda a culpa, do que todo o erro, dizendo que ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja deve se arrepender. Nós devemos nos arrepender. Nós devemos olhar para aquele que primeiro nos amou. Nós devemos voltar ao primeiro